pé, então, vamos estar orando pela palavra de Deus. Servo de Deus que vai estar trazendo a palavra. Glória a Deus. Bendito, louvado, engrandecido é o teu nome. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais uma vez, Senhor, estarmos, Senhor, na tua casa, Senhor. Aleluia. Para ouvir a tua palavra, Senhor, e edificar as nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um que aqui está, Senhor. Pai, venha falar conosco aquilo que tu queres, Pai, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir de ti nesta noite, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, a cada um, Senhor, que os nossos corações, os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a tua palavra, Senhor. Não só ouvir a tua palavra, Senhor, mas praticar a tua palavra, Senhor. Andar segundo a tua vontade, Senhor. Não ser crente só aqui dentro, Senhor, mas nós podemos, Senhor, fazer a tua vontade lá fora, Senhor. Fazer o teu id, Pai. Sermos fiel a ti, Senhor, aonde quer que nós estejamos, Senhor. Pai, toma, Senhor, a vida do teu servo, Senhor. Usa ele grandemente como tu tens usado, Senhor. Continua usando ele, Senhor. Da vitória, Senhor. Da graça, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que diminua a nós e cresça o Senhor. Que diminua o teu servo nesta noite, Pai. Que não seja ele, Senhor, mas o teu Espírito Santo falando conosco nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, querido, amém. Pode se sentar em nome de Jesus, amém. Aleluia. Que o Senhor venha falar poderosamente ao seu coração nessa noite. Traz um pouquinho de água, amor. Aleluia. Amém, igreja? Palavra de Deus, abra a palavra de Deus em Colossenses. Carta à igreja, já está aqui, ó, Colossenses 1:27, vamos ler. De repente, quem quiser abrir, abre, mas já temos aqui para acompanhar também, em nome de Jesus. Amém? Aqui é a versão Almeida Corrigida e Fiel. E diz a palavra de Deus assim, ó. Não, é a partir do 24. É só botar para o lado, no tecladinho. A partir do 24. Isso. Diz assim a palavra de Deus. Agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, do qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Próximo. É só botar para o lado, meu lindo. Sim, próximo. Não, eu já tinha falado, então volta, desculpa. As qual Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Vou voltar ao 26 que eu me perdi ali, vamos lá. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou a seus santos, a quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Agora sim, feche os seus olhos. Senhor, eis a tua palavra nesta noite, Pai. Senhor, que teu Santo Espírito venha falar poderosamente ao coração da igreja. Senhor, que não seja apenas uma palavra de sabedoria, o que é muito bom. Receber uma palavra de sabedoria. É muito bom receber conhecimento, mas nós não queremos apenas sabedoria, nós não queremos apenas conhecimento, mas queremos a revelação de Deus, a palavra rema, a palavra revelada. O logos é importante, mas queremos o rema de Deus hoje. Então traz a tua revelação, fala aos nossos corações, manifesta a tua glória, o mistério que estava escondido em gerações, mas hoje foi manifesta a tua igreja. Cristo em nós, a esperança da glória. Queremos esta palavra, queremos viver esta palavra. Senhor, que todo espírito das trevas que venha se levantar contra a tua palavra, contra a tua revelação,
cai por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro expulso desse lugar todo espírito das trevas que venha tentar roubar a revelação dos céus para nossas vidas. Deus, fala com a tua igreja hoje, fala comigo, fala com cada um que está neste lugar, fala com cada um que está ouvindo pela internet ou que vem ouvir depois. Ministra em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz: amém, glória a Deus. Amém? Amém aí, ô Jonathan? Tudo tranquilo? Amém. Então, Paulo falando aos Colossenses, ele revela que o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, havia sido revelado aos seus santos que somos nós, a igreja. Agora, que riqueza misteriosa é essa, querido? O microfone amarelo, abaixa um pouquinho o volume da igreja. Não, do microfone amarelo. Aí, é só abaixar um pouquinho o canal vermelho. Pode abaixar mais um pouquinho. Tá bom, igreja? Está muito alto? Tá bom? Ficou bom? Benção. E ele fala, que misteriosa riqueza é essa? E ele declara, pode deixar o versículo ali aberto. Pode deixar em play, o 27. E ele fala que é Cristo em nós. Aqui ele fala em vós, mas é nós. Cristo em nós. Cristo habitando dentro de nós. Essa palavra em significa dentro. Cristo dentro de nós, a esperança da glória. E essa habitação dentro de nós, se manifestando ao mundo, através de nós, é que gera a esperança da glória. Então, o mistério que estava escondido era o quê? Era a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, através das nossas vidas. E a palavra de Deus fala que Cristo, quando habita dentro de nós, quando Ele está habitando em nós, Ele se transforma na esperança da glória. E o interessante é que essa palavra esperança no original é elpis, que significa expectativa. Então, nós poderíamos parafrasear esse versículo dizendo que Cristo habitando dentro de nós é a expectativa da manifestação da glória. E sabe o que é interessante? Essa palavra expectativa no original significa algo que está provável e eminente de acontecer. Por exemplo, você tem um dinheiro para receber da justiça, você está o quê? Na expectativa que cai na tua conta. É algo que iminente que vai acontecer. Por exemplo, quando alguém está esperando o 13º chegar, né, tem gente que chega no meio do ano, né, quem recebe, o pessoal aposentado, já recebeu? Diz que o governo vai antecipar, né? Vai antecipar, não é verdade? Aí o que acontece? A irmã está como? Está só na expectativa de já chegar o 13º adiantado, porque ela vai pagar a conta de luz, ela vai comprar um sapato novo, ou seja, é algo que é eminente, que já está pronto, prestes a acontecer. Agora, sabe o que é interessante? É que Jesus fala que a esperança, a expectativa da manifestação da glória está em nós. Romanos 8,19, coloca aí para nós, ô Jonathan. Romanos 8,19 fala assim, ó, que a natureza criada, porque ali já começa assim, ó, porque a ardente expectação da criatura, outras versões da NVI falam assim, ó, a natureza criada aguarda, anseia ardentemente, com grande expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Agora, sabe por que a natureza, a criação, anseia ardentemente, com grande expectativa, a manifestação dos filhos de Deus? Porque a glória de Deus, que primeiro, ela habita em nós, que era um mistério oculto. Como é que era a manifestação de Deus no Antigo Testamento? Eu vejo gente falando assim, não, porque Deus no Antigo Testamento operava maravilhas, operava milagres, a gente vê fogo cair do céu. A gente via chover maná, a gente via Elias orar e o céu fechar, e a gente diz, não, Deus operava antes, não opera agora. Não, meu querido, lê negando em teu. No Velho Testamento, a manifestação da glória de Deus era momentânea, era esporádica. Você via Elias orar e ninguém mais. Você via Samuel profetizar e ninguém mais. Mas hoje, quando o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós, hoje a irmã Ana, quando está lá no seu quarto orando por milagre, o milagre acontece, querido. A minha cunhada, por exemplo, ela passou por uma experiência de milagre. Eu posso compartilhar? Ela teve aqui na cirurgia, olha,
como é que é, na consulta oftalmológica tivemos aqui. E aí o médico lá, como é que dá o nome? Optometrista. Meu Deus, que nome, parece um palavrão, né? O optometrista que teve aqui fez a avaliação e falou assim, olha, você está com um problema sério na sua visão. Você está com cerotocoma, não é isso? Cerotocoma é uma parada que, se crescer, te deixa cego, querido. E ela falou assim, aí ela foi fazer o exame lá dos espelhozinhos, lá das lentes. Ela chegou assim, você está com mais de 4 graus de cegueira. Irmão, sabe o que é 4 graus de astigmatismo? É um negócio que enxerga tudo embaçado. E aí, quando ela fez a correção ali, ela enxergou bem. E ela fez, até encomendou o óculos lá, de 4 e poucos graus. Só que ela saiu dali apavorada, dizendo assim, meu Deus, eu vou ficar cega de um olho. E aquilo abalou ela estava chorando aqui na igreja. E nós falamos, não, minha filha, Deus é poderoso. O Senhor é poderoso. E naquela noite ela foi no culto, ela orou ao Senhor. Deus lançou uma palavra profética sobre a vida dela e ela creu. Ela orou e ela creu. E o que aconteceu? Nós somos a habitação da glória de Deus. A glória de Deus se manifestou. Ela creu, ela orou, ela confiou. Na segunda-feira ela foi no oftalmo. O oftalmo olhou e falou assim, não tem nada. Teu olho não tem nada. Ela foi fazer o exame. Quantos graus deu quando ele foi refazer? 2 graus, querido. De 4,5 baixou para 2. Sabe por quê? Porque a glória de Deus se manifesta quando nós clamamos. Porque nós somos a habitação do Espírito Santo. E Cristo, quando habita em nós, há expectativa de poder e glória de Deus, querido. É por isso que a terra gemia, expectativa, esperava ardentemente. Sabe qual a manifestação? Minha e sua. Porque nós somos a habitação de Deus. Porque a glória de Deus habita em nós para depois se manifestar no teu trabalho. Quando você está no seu trabalho, você é a habitação do Espírito Santo e a glória de Deus se manifesta através de você. Então, a razão desta palavra que Cristo fala, Cristo em nós, a esperança da glória, é pelo fato que Deus escolheu um canal específico para revelar a sua glória. Para revelar sua presença ao mundo. E sabe qual é esse canal que Deus escolheu? Não foram os anjos. Deus escolheu eu e você. Deus nos escolheu, a igreja, o corpo de Cristo, para manifestar o mistério do universo que estava oculto. E foi revelado, e é revelado através de mim e você, Cristo. Por isso a palavra de Deus fala em Mateus 5,14. Ela fala assim que nós fomos chamados para ser luz do mundo em meio às trevas deste mundo. Mateus 5,14 fala assim, ó. Olha que Mateus 5,14 fala. Bota para nós lá, Jonathan. E fala assim, ó. Vocês são a luz do mundo. E ele fala assim, ó. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro. Está onde? No velo, e dá luz a todos que estão na casa. Próximo. É só botar para o lado. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Olha só. Assim resplandeça a vossa luz, a glória que habita em você diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Amém? Então, querido, Deus nos chamou para sermos o instrumento pelo qual a luz brilhará neste mundo tenebroso, querido. E o Senhor nos orienta para não esconder essa luz. Ele fala assim, não esconda, não bota debaixo da cama, não bota dentro do armário, mas antes, bota no centro da casa para que todos possam ser iluminados através desta luz. Mas a questão é, que luz é essa, querido? Será que essa luz é o reflexo que brilha no nosso rosto? Ou melhor, é o reflexo que brilha na nossa careca, como é o caso do irmão Ramon? Cadê lá os que são... Eu estou chegando lá, irmão, também. Cadê os irmãos aí que está calvo? Ficando calvo aí, ó. Tem mais gente. Luiz Carlos, benção, você está aqui. Tira o boné aí, ó. Olha lá, a luz de Cristo refletindo. Será que essa luz é o sol que brilha na nossa testa, querido? Não, querido. E ele fala, o que é essa luz? Ele fala, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Para o quê? Para que eles vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai que está nos céus. Então olha aí, ó, a maneira,
a forma pela qual a glória de Deus, Cristo em nós, a expectativa da manifestação da glória, ela se manifesta no mundo através do quê? Através da maneira como eu vivo. Através do meu estilo de vida. Através do meu testemunho. É através das minhas obras, do meu testemunho, que a luz de Deus brilha, querido. E através do meu testemunho, da forma que eu ando, a glória de Deus, o nome do Senhor é glorificado, querido. Então, para que Cristo venha habitar e venha se manifestar nesse mundo, eu preciso ser luz através das minhas obras, através do meu testemunho. Segundo, a palavra de Deus fala que nós somos cartas vivas. 2 Colossenses, aliás, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Abre aí, Jonathan. 2 Coríntios 3, 2. E a palavra de Deus fala assim: vós sois o quê? Cartas. Outras versões diz: vós sois a nossa carta viva, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. E vai. Porque já é manifesto que vós sois cartas de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito Santo do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábua dos vossos corações. Olha só, a palavra de Deus fala que nós somos cartas vivas, escrita como? Não por tinta humana, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, lida e conhecida por todos. E amados, uma vez eu ouvi um pensamento que é dito, já falaram que é de um monte de pessoas, alguns falam que é de Francisco de Assis, outros falam que são de alguns teólogos, mas não importa de quem é, o importa é o efeito, que ela fala assim, ó, o evangelho deve ser pregado em todo o tempo. Escute bem, a palavra de Deus deve ser pregada em todo o tempo, se preciso, com palavras. Entendeu a profundidade disso? Ou seja, a melhor forma de se pregar o evangelho não é através do que as pessoas escutam através dos nossos lábios. Não é com nossas palavras, mas antes é de como o mundo lê a palavra de Deus através da minha vida. Não é o que sai da minha boca, mas é o meu testemunho vivo, porque as pessoas olham para mim e me veem o quê? Uma carta viva escrita por Deus. Não é o que você fala, mas é a tua vida. É através do teu estilo de vida. Nós somos cartas vivas. Quando você está no trabalho, diz a palavra de Deus que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Essas testemunhas são os demônios, principados e potestades que estão ao nosso derredor. Essas testemunhas são os anjos de Deus, testemunhando a nossa vida diante do Senhor. Essa grande nuvem de testemunha são as pessoas, porque através das nossas vidas, elas podem ou não glorificar Deus. Querido, sabe por quem é que é cristão? Quem é que é cristão? Levanta a mão, quem é crente? Crente cristão, eu sou. Tu é crente, Fábio? Nós somos cristãos. Agora, sabe por que você é cristão? É porque um dia, lá no Atos do Apóstolo, os discípulos, eles começaram a ser chamados de cristãos. Sabe o que significa cristão? Alguém sabe? Parecido com Cristo, outras pessoas dizem pequenos cristos. Então, os discípulos quando andavam na terra, eles eram tão parecidos com Cristo, que as pessoas apelidaram eles. Ah, lá vai o pequeno Cristo, ó. Por quê? Porque a mesma glória, o mesmo poder que operava em Jesus e através de Jesus, ele também se manifestava através dos seus discípulos, ao ponto do quê? Deles serem comparados com pequenos Cristo, querido. Quando os discípulos andavam na rua, a glória de Deus que andava sobre eles era a mesma. Sabe por quê? Porque Cristo em nós, Cristo habitando em nós, é a expectativa de glória, é a manifestação de glória aonde eu ando, no meu trabalho, na faculdade, na rua, entre os vizinhos, entre a minha família. Cristo habitando em mim, eu sou o pequeno Cristo. Ou eu deveria pelo menos ser. Ao ponto, já por exemplo, o Israel é muito parecido comigo, fisionamente, até algumas características. E aí você vê, esses dias eu peguei uma foto, eu postei no status, não sei se alguém viu, eu quando estava na escola de sargento, bem novinho,
né? Estava eu lá. E, queridos, é incrível a semelhança. Por quê? Porque o nosso DNA é parecido, a genética, você copia. Então, muitas vezes pode acontecer de alguém confundir e dizer, oh, pô, Israel, desculpa. Pô, pensei que você era o Vitor, não é o Israel, porque é parecido. Né? Tem gente que às vezes envelhece ou não envelhece tanto que as pessoas falam, nossa, vocês parecem irmãs, não parece mãe e filha. Por exemplo, a Rita andando com a Yasmin, alguns confundem, né? Falam, vocês são irmãs, não é verdade, Rita? Tão parecida que é. Agora imagina, querido, você andando na rua e as pessoas confundem você com Cristo. Por quê? Porque Cristo habita em você. Porque quando você fala, e isso é um negócio tão forte que Pedro estava lá acompanhando Jesus. Jesus estava preso, prestes a ser crucificado. Aí diz a palavra que Jesus entrou lá no pátio onde Jesus estava preso. E ele começou a falar, alguém falou assim, vem cá, você não é um discípulo dele? E eu falou assim, não, eu não sou discípulo de Pedro. Não sou discípulo de Jesus. E aí tá, tudo bem, daqui a pouco veio outra pessoa, peraí. Eu te conheço de algum lugar. Tu é discípulo de Jesus. Ele falou, não, eu não sou, vocês estão enganados. Aí ele está sentado na fogueira, conversando, papo vai, papo vem. Uma mulher olhou para ele e falou assim, não. Tu és sim discípulo dele, porque você fala como ele. Você se comporta como ele. E naquele momento diz a palavra que ele começou a blasfemar. Jesus olhou para ele quando o galo cantou. E ele lembrou que disse que 3 vezes me negaria quando o galo cantasse. E eu quero dizer o seguinte, que mesmo Pedro, tendo uma atitude reprovável, ele não podia negar a essência de Cristo que já habitava nele. Porque mesmo ele dizendo que não era cristão, que não seguia Cristo, a forma dele falar, a forma dele se relacionar, o porte dele denunciava que ele era um cristão, um pequeno Cristo, querido. E eu quero te dizer que quando nós somos cartas vivas, você não precisa falar para ninguém que tu é crente, porque o cristão, ele é denunciado pela sua forma de falar, ele é denunciado pela sua forma de andar. Cristo habita em você, ou pelo menos deveria. A palavra de Deus fala também que nós somos o quê? Cristo habita em nós, sabe por quê? Porque nós somos o doce perfume de Cristo. 2 Coríntios 2,14 fala assim, abra lá. 2 Coríntios 2,14, vai abrir aqui, querido. Está conseguindo fazer a mudança aí, Jonathan? Show. Beleza. 2 Coríntios 2,14 fala assim, ó. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o quê? A fragrância do seu conhecimento. Olha só. Por meio de nós, volta lá, manifesta em todo lugar a fragrância do conhecimento. E ele fala, porque para Deus somos o quê? Somos, próximo, para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Olha que interessante, nós somos o doce, a glória, a presença da fragrância de Cristo, o perfume. E ele fala assim, ó, nos que se salvam e nos que se perdem. E ele fala, para este, certamente cheiro de morte, mas para os que são salvos, cheiro de vida. Olha só, Deus manifesta a sua fragrância. Fragrância, querido, fala de presença. Fragrância, diz a palavra de Deus que quando nós orávamos, nós queimávamos o incenso que subia a Deus como um cheiro agradável. Hoje, a fragrância que as pessoas sentem em nós não é o CC que vence, não é o perfume caro que eu compro, mas é a presença do Espírito Santo. E ele fala que é por meio é através de nós que se manifesta nesse mundo a presença, a fragrância do Espírito Santo. E ele fala, tanto para os que são salvos, quanto os que se condenam, porque um dia, quando chegar aquele grande dia, e o Senhor começar a julgar os tronos, as nações e os reinos da terra, vai ter alguém que vai falar assim, Senhor, eu nunca conheci a sua palavra. E ele fala assim, como não? Tu conheceu a Michele? Michele? É a Michele Freitas, que morava lá em Nova Santa Rita? Ah, eu lembro, ela trabalhava no mesmo lugar que eu. Pois é. Tu nunca sentiu a presença do Espírito Santo através da vida dela? E você vai falar assim, meu Deus, eu sentia.
A Rita, quando estava lá lavando o carro, aparecia aqueles clientes e ela estava ali exalando a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque onde nós somos, querido, nós somos a presença de Deus, tanto para anunciar a salvação, mas para um dia servir de condenação, porque a palavra de Deus fala que todos serão indesculpáveis, porque nós somos Cristo em nós, a esperança, a manifestação da glória de Deus, querido. Agora entenda uma coisa, esse poder de Cristo em nós, essa doce fragrância de Cristo, essa luz que ilumina, ela não vem de mim. Ela não vem, não é de mim, não está em mim isso, mas ela é refletida, ela é um reflexo de Cristo em nós, porque 2 Coríntios 3,18, coloca aí, 2 Coríntios 3,18 fala assim, ó, olha que palavra tremenda. Vocês estão aí, igreja? Amém, recebe essa revelação, essa palavra revelada aqui, e diz assim, ó, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como? Cadê a igreja, meu irmão? Nós refletimos como? Um espelho, a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então veja só, assim como o espelho, ele reflete a luz que nele brilha, nós também devemos refletir a glória de Deus em nós. O mundo, ele tem que olhar para mim e para você e ver Cristo refletindo. É por isso que as pessoas chamam de cristão. Porque quando ela olha para você, ela não está olhando o cristiano que falhava, que tropeçava, ela não está olhando o Gilberto que fazia bobagem, ela não está olhando o Luiz Carlos que tropeça, mas ela está olhando e está enxergando no espelho que há em nós o reflexo de Cristo, querido. Nós somos o espelho de Cristo nessa terra, querido. Se nós somos espelho, como diz, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, querido, nossas ações, nossas palavras, nosso estilo de vida, o nosso caráter são a demonstração visível da glória de um Deus invisível. As pessoas conseguem, presta atenção, querido, presta atenção. As pessoas conseguem enxergar Deus nessa terra. E eu falava com a minha esposa ontem, que assim, ó, tu já reparou como a gente só consegue crer naquilo que a gente toca, naquilo que é palpável, aquilo que é abstrato. Quando a gente fala assim, Deus falou comigo, é algo abstrato. As pessoas não entendem, o mundo não entende. Mas nosso Deus não é um Deus abstrato, Ele é um Deus concreto, é algo que eu posso tocar, é algo que eu posso me relacionar. Por isso que o mundo faz imagem. Por quê? Porque o mundo não consegue entender um Deus abstrato. Deus. Aí as pessoas fazem o quê? Elas fazem uma imagem. Aí o camarada estava lá num bar, afundou o barco afundou, ele estava boiando em meio ao mar, e ele começou a clamar a Deus, falou assim, Deus, me ajuda, me salva, eu vou morrer afogado, eu vou me afogar. Aí Deus escuta o clamor dele, e aí de repente um pedaço do barco, da madeira, começa a boiar. Aí está lá a Rose e o Jack, aí bota a Rose em cima da porta boiando, o Jack afunda e morre, mas a Rose é salva pela porta da madeira do navio que boiava. Aí essa porta vai boiando, te leva até a costa, até a ilha que tinha ali, e aí você é salvo. Por quê? Porque quando você clamou a Deus, a um Deus invisível, mas que se manifesta através de nós, Ele mandou uma porta, uma madeira, e você boiou. Aí o que acontece? Aí a pessoa que foi salvo pela madeira da porta, ela quebra aquela madeira, ela pega um pedaço da madeira, ela faz um colar, e ela diz, essa madeira me salvou do naufrágio. Logo, ela é o quê? É um instrumento de sorte. É o meu amuleto da sorte. Ela foi o instrumento que me salvou. Ela dá a glória de Deus a um pedaço de madeira. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem crer num Deus vivo. Ela precisa de algo palpável. Então, como é que Deus faz, então, Ele manifestar a sua glória? O palpável é a tua vida. Nós somos o espelho para que esse povo que não consegue crer num Deus invisível, então eles veem Deus através do quê? Através da glória que se manifesta na minha vida, porque Cristo em nós é o quê? É a manifestação da glória de Deus nessa terra, querido. As pessoas precisam enxergar Deus através da sua vida. E finalmente Mateus 5,13 fala assim, ó, porque vocês sois o sal, nós somos o sal da terra. Precisa abrir não.
Mateus 5,13 fala assim, ó, vocês são o sal da terra. Nós somos a luz que ilumina e o sal que dá sabor. Mas ele fala assim, mas se o sal perder o seu sabor, se o sal tornar-se insípido, como que se há de salgar? E ele fala, para nada mais presta senão ser jogado fora e pisado dos homens. Agora, por que sal? Por que Jesus, quando fala de luz, a gente entende, é para iluminar. Mas por que o Senhor fala que nós somos sal da terra? Porque o sal, ele tem duas propriedades maravilhosas, entre várias. Primeira, o sal dá sabor, querido. O sal, sabor. Alguém já comeu comida insossa? É horrível. É horrível. Pode ser a comida mais saborosa do mundo. Você vai comer, por exemplo, feijão. Eu adoro feijão cozinhado ali com bacon, com calabresa, carne seca, né? Ou charque, como o pessoal gosta. Rapaz, cozinha. Aí termina. Mas, querido, se você não botar sal, você vai comer aquilo, você vai sentir sabor de um monte de coisa, mas é um sabor morto. Agora tu bota um pouquinho de sal, querido, ele realça o sabor. Já dizia o Ajinomoto, a propaganda, né? Realça o sabor do alimento. E é verdade, querido. Então, esse mundo só tem sabor porque nós somos o sal. Esse mundo, as pessoas tentam achar alegria na bebida, as pessoas tentam achar alegria nas drogas, as pessoas tentam achar alegria no relacionamento, mas elas se frustram, elas fracassam em buscar alegria nisso. Mas quando ela encontra Jesus, a vida começa a ter sentido, a vida começa a ter sabor. Por quê? Porque Jesus diz que nós somos o sal, querido. E além de dar sabor, o sal também, ele tem a propriedade, sabe de quê? De retardar a putrefação. Ele tem o poder de impedir a podridão dos alimentos. Se você fazer, como é que é feito o charque? Você pega a carne lá do boi, da vaca, do porco, tu coloca no sal, deixa um processo ali, querido, nunca mais estraga. Esses dias eu vi uma reportagem que mostrava os arqueólogos que encontraram carne que estava no processo ali de seca, né, enterrado, e estava bom, que acho que estava até para comer. Coisa de centenas de anos, por quê? Porque o sal, ele tem a propriedade de impedir a putrefação. E querido, nós também. Nós somos o sal do mundo. E sabe o que impede que esse mundo acabe, querido? São os crentes. Porque nós manifestamos a glória de Deus. Nós impedimos a podridão desse ambiente, querido. Através do poder do Evangelho, refletindo a glória de Deus. A palavra de Deus fala também, tentar adiantar um pouquinho, que horas são? Não quero me prender muito. Posso continuar, irmãos? Posso continuar? A palavra de Deus fala que nós somos dispenseiros de Cristo. Fala, precisa abrir não. 1 Pedro 4,10 fala assim, ó. Serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Olha só. Serviam uns aos outros, cada um conforme o dom, a dádiva de Deus que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Olha só, eu e você somos dispenseiros. Mas o que é dispenseiro, querido? Dispenseiro é alguém que é responsável por administrar, gerenciar uma dispensa. No barco tinha lá a função do dispenseiro, ele tinha a chave dos armazéns e ele determinava o quanto de comida que saía, o quanto de água, o quanto de sabão, porque ele tinha a função de cuidar, de administrar o quanto deveria ser administrado para as pessoas. E a palavra de Deus fala também que nós somos dispenseiro da graça de Deus. Você é responsável por administrar aquilo que Deus tem te dado, querido. E finalmente a palavra de Deus fala que nós somos embaixadores de Cristo. 2 Coríntios 5,18 fala assim, ó. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. E ele fala assim, ó, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Querido, eu e você representamos a maior autoridade do universo, Cristo. O que é o embaixador? O embaixador, ele representa a autoridade do seu país. Se o embaixador dos Estados Unidos chegar nessa terra, ele representa a maior autoridade. Da mesma forma, nós nessa terra representamos a autoridade dos céus, querido. Você é embaixador de Cristo. Agora, porém, apesar de nós sermos a habitação da glória de Deus, a esperança desse mundo, apesar de você ser chamado para ser luz do mundo,
para você ser carta viva, para você ser o bom perfume de Cristo, sal da terra, dispenseiro, que dá provisão para essa terra faminta, embaixadores de Cristo, Satanás fará de tudo para que a luz, preste atenção, igreja, por favor, não se desplugue. A palavra de Deus fala que Satanás fará de tudo para que a luz de Cristo não reflita em você. E como é que Satanás faz isso? Escondendo a luz. Ele falou assim, olha, não esconda a luz debaixo da cama. Não esconda no armário, mas coloca no centro da casa. E como que Satanás faz a gente se esconder? Quando a gente negligencia o chamado de Deus, querido. Quando Deus te tem um chamado, porque a forma de iluminar a luz de Cristo é através do quê? É através do meu testemunho, é através da minha vida. Mas quando eu estou, por exemplo, no meu trabalho, e eu não testemunho o poder de Deus, eu estou negligenciando Cristo, e eu não estou sendo luz, querido. Quantos crentes passam anos trabalhando no ambiente, ou na faculdade, ou no colégio, até mesmo os vizinhos, e ninguém sabe que tu é crente, querido. A gente brinca, né, que é o crente agente secreto, é o 007, ninguém sabe que você é crente. Agora eu digo, isso é uma vergonha, sinal que você não tem sido luz. Se as pessoas não conseguem ver a luz de Cristo em você, se o ambiente onde você trabalha, onde você anda e onde você vive, as pessoas não sabem que você é crente, que você é cristão, é porque você tem negligenciado a luz de Jesus. A palavra de Deus fala que o sal, o propósito de Satanás é fazer que o sal de Cristo na tua vida se torne insípido, sem sabor. E sabe quando é que você se torna sem sabor? Quando você deixa de influenciar o meio que você está, querido. O crente, onde ele vai, a presença do Senhor também vai, querido. Tu quer ver um exemplo? Quem nunca, querido, estava no trabalho, no colégio, na rua, e alguém chegou e falou assim, peraí, ô Fábio, cara, tu é uma pessoa diferente. E aí você fala, não, diferente porque eu sou feio, eu sou gordo, eu sou magro. Não. Tem algo em você, eu não sei o que é, mas tem algo diferente em você. Chega ao ponto que muitas vezes as pessoas chegam no quartel, acontecia muito isso comigo, porque no quartel as pessoas só falam bobagem. Tu tá no quartel, é só sacanagem, é só besteira. Mas muitas vezes quando eu chegava no ambiente, cara, podiam estar falando qualquer bobagem. Eles paravam de falar. Por quê? Porque o sal chegou, querido. O sal, ele muda o ambiente onde ele entra. Onde tem podridão, o sal arranca a podridão. O sal onde chega, ele traz o sabor, querido. Porém, o inimigo, ele quer que você deixe de ser esse sal que muda o ambiente. Mas ele quer o quê? Que você deixe de influenciar. Ele quer o quê? Ele quer que você não influencie mais, querido. E a pior coisa para um servo de Deus é quando você ouve das pessoas assim, ó, bah, tu é crente? Bah, eu nem sabia. Ou assim, ó, tu tá lá, alguém começa a falar de Jesus, alguém começa a ser sal no ambiente onde você tá, alguém começa a ser luz, e aí começa a falar de Jesus e você fala assim, ah, eu também sou crente, eu também vou na igreja. Aí os seus amigos olham para você, tu é crente? Bah, eu nunca percebi. Que vergonha, querido. Tu era para ser luz, tu era para ser sal, e as pessoas no seu meio não perceberam. Por quê? Porque você deixou de ser sal, querido. E a palavra de Deus fala que quando o sal, ele deixa de ser sal, ele só serve para quê? Para ser pisado. E sabe por que o inimigo tem pisado na tua vida? Sabe por que você tem sido capacho do diabo? Porque você deixou de ser luz e você deixou de ser sal, querido. A palavra de Deus fala também que o propósito de Satanás, ele fará de tudo para que você deixe de ser perfume de Cristo. O bom perfume. E diz a palavra em Eclesiastes 10, não precisa abrir, mas ela fala assim, ó, assim como a mosca morta fazem exalar mau cheiro e inutiliza um unguento perfumado, assim também é para o famoso em sabedoria e honra um pouco de estultícia, de loucura. Meu querido, o prazer nas coisas do mundo, as práticas do pecado, elas vão macular a fragrância e o doce perfume de Cristo. Vai subir? Eu sei a hora, né? Ficou muito tempo no louvor. Meu querido, o mundo vai tentar roubar a doce presença de Cristo. Meu querido, o inimigo vai fazer de tudo para que a sua despensa fique vazia. Você é dispenseiro da glória de Deus. Mas muitas vezes, por você não saber administrar aquilo que Deus tem te dado,
Você era para ser um dispenseiro da graça de Deus, um administrador da glória de Deus. Mas a pergunta é, o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado para cuidar? Os seus dons, o seu chamado. O que você tem feito com o chamado de Deus? Tu tem administrado os dons de Deus ou você tem escondido e enterrado? O que você tem feito com a sua família, com o seu ministério, com o seu tempo, querido? Satanás vai fazer que você desperdice aquilo que Deus tem dado. E finalmente, Satanás vai fazer de tudo para que você se torne um embaixador que perdeu a sua autoridade, querido. Um embaixador que era para representar a autoridade de Deus nessa terra, mas perdeu. E sabe como é que nós perdemos a autoridade de Deus? Quando deixamos de viver a palavra de Deus. Meu querido, Satanás não teme aquilo que você sabe, aquilo que você conhece da palavra. Satanás não teme aquilo que sai da sua boca. Mas ele treme de medo perante um crente que vive a palavra que ele prega, querido. Quando você conhece muito da palavra, sabe muito da palavra, mas você não vive essa palavra, você é um embaixador que perdeu a autoridade. É quantos pastores, quantos líderes, quantos crentes que têm anos de igreja, sabe tudo da palavra, conhece tudo do evangelho, diz de ponta cabeça, do Gênesis Apocalipse, mas é chacota do diabo. Porque o diabo olha para você e não vê a autoridade de Deus. Por quê? Porque você parou de viver a palavra. Embaixadores que perderam a autoridade de Deus. Por quê? Porque não vivem mais a palavra. E, meus amados, nessa noite, Deus nos chamou para sermos Cristo em nós, a esperança da glória de Deus nessa terra. Deus quer que através de você, através da sua vida, a luz de Cristo venha refletir. Que você seja o sabor e o sal dessa terra. Que você seja o doce perfume de Cristo onde você andar. Que você reflita a glória de Deus. Que você venha administrar aquilo que Deus tem te dado, chamado, a família, os bens, o ministério, o tempo que Deus tem te dado. Deus quer que você seja o representante da glória de Deus nessa terra. Mas não jogue fora. Não permita que Satanás aos poucos venha roubar a luz, venha te tornar sem sabor, venha perder a autoridade de Deus e venha deixar de refletir a glória do Senhor. Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus. Tudo que você precisa na palma. Queridos, Deus quer levantar uma igreja em Nova Santa Rita, não uma igreja física. Não é a placa, Igreja do Nazareno, não. Porque a Igreja do Nazareno não vai para o céu. Não vai, querido. A Assembleia de Deus não vai para o céu. Não. Presbiteriana, batista, não vai para o céu. Não vai. Que isso, pastor? Não, não vai. No inferno vai. No inferno vai ter assembleano, vai ter batista, vai ter nazareno, vai ter congregacional. No inferno vai ter. Vai ter alas. Ala dos presbiterianos, ala dos batistas, no inferno vai. No céu não. No céu sabe vai ter o que? Sabe quem? Somente a noiva de Jesus. Só vai ter a noiva de Cristo, querido. E Deus chamou você para manifestar a glória de Deus aonde você está, querido. Só que, amados, quando eu olho para a sua vida, eu não. Quando eu falo eu digo quando o Senhor olha para a sua vida. E Ele vê que você não está sendo aquilo que Deus chamou você para ser. Queridos, esse segredo, que foi essa riqueza desse mistério, que se manifestou na nossa vida, que é Cristo habitando. Querido, você é a habitação de Deus. A palavra de Deus fala que assim como Jesus andou nessa terra, nós faríamos milagres iguais e maiores do que eles. Por quê? Porque nós seríamos a habitação de Cristo, a habitação do Espírito Santo. O poder de Deus fluiria em nós e através de nós. Mas, meu querido, quando você anda nessa terra e você não vive esse propósito, você está vivendo inutilmente a tua vida. A palavra de Deus fala que isso é tão forte que os anjos desejavam vir na terra e anunciar a glória de Deus. Mas os anjos não puderam fazer isso. E Ele passou essa missão para mim e para você, querido. Nós somos o portador da glória de Deus.
não é anjo. Aí tu vê lá, irmão, tô vendo um anjo de branco entrando nesse lugar. Olha ali o anjo. Irmão, não preciso que anjo entre não, porque o Espírito Santo já habita em mim. Eu não preciso de anjo, eu só preciso da presença de Deus, da presença de Deus. Eu não quero anjo, eu quero o Senhor. Tá? O Senhor falando com Moisés e falou assim: Moisés, eu não vou mais com esse povo, eu não vou mais contigo, eu vou mandar um anjo vai com você. E ele falou: Senhor, se tu não fores conosco, eu não sairei deste lugar. Eu não preciso de anjo, eu preciso é da glória, é da presença do Senhor, querido. E aí, tu está buscando experiência sobrenatural com anjo, tu está buscando pregador que prega, que revela. Querido, você já tem a presença habitando em você. Tu já tem o Espírito Santo habitando em você. O problema é que você tem deixado de ser luz. Você tem deixado de ser sal. Você tem deixado de ser o bom perfume. Você tem deixado de ser o reflexo de Cristo, o espelho, o embaixador, o dispenseiro. E querido, essa igreja aqui era para estar lotada para ouvir essa palavra. Eu sei que tem pessoas que por causa do Dia das Mães viajou para ver mamãe, ou a mamãe veio para cá, e aí ficaram até tarde. Eu até entendo não estar aqui algumas pessoas, mas meu querido, era para estar aqui teu vizinho, era para que estar teu primo, teu irmão, tua família. E sabe por que não está? É porque em algum momento você não está sendo sal, querido. É porque em algum momento você não está sendo luz. É porque você tem perdido essa autoridade. Porque você pode falar, e eu já falei, as pessoas não temem aquilo que se fala, mas elas temem aquilo que ela vê na tua vida. Então, meu querido, é tempo de viver essa palavra. Sabe por quê? Porque a autoridade já foi dada. Cristo em nós, habitando em nós, é a esperança, é a expectativa dessa terra ver a glória de Deus. E querido, você que talvez está precisando, sabe que se eu sou espelho, talvez o meu espelho está embaçado pela sujeira. Quem aqui já foi dirigir na chuva? E aí está todo embaçado, tu não enxerga nada. Aí você faz o quê? Tu passa um pano, tu joga uma água, tu limpa o retrovisor, e aí você passa a enxergar porque estava embaçado. Talvez tem coisas na sua vida que tem embaçado o espelho de Cristo, querido. Talvez coisas que você tem feito, que você tem falado, ambientes que você tem andado, tem embaçado o espelho. Mas hoje o Senhor, Ele quer passar uma flanela espiritual e limpar esse espelho, para que a glória de Deus venha voltar a refletir. E querido, eu quero orar com a igreja toda. Eu nem vou chamar vir aqui na frente, querido, não, porque todo mundo aqui tem que ser limpado. Em alguma área na tua vida, você precisa voltar a ser sal. Você precisa voltar a ser o dispenseiro. Tu não está administrando o que Deus te deu. Tu não está administrando. Tu está sendo servo infiel que está cavando os dons e está enterrando. Não está administrando bem a tua família. Tu está jogando fora. Tu não está sendo um bom administrador dos dons de Deus. Mas o Senhor, Ele quer mudar a tua vida. Sabe por quê? Porque Deus quer usar você para que você seja o instrumento de levar a glória de Deus lá fora. Amém, igreja? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, feche seus olhos. Todo mundo feche seus olhos. Se coloque de pé, você que está sentado. Levante suas mãos. E eu quero que você coloque para Deus nessa noite. Onde Satanás tem roubado o chamado e o propósito de Deus para a tua vida? Onde é que Satanás tem te escondido? Tem colocado você debaixo da cama e não no centro da casa para iluminar? Onde é que Satanás tem feito que você deixe de ser sal? Em que momento a fragrância, a doce perfume de Cristo está virando o perfume do pecado e da sujeira na tua vida? Onde é que é? Coloca para Deus nessa noite. Fala para Deus, fala: Deus, eu não quero mais ser o perfume do pecado, o perfume da reprovação, mas eu quero ser o perfume de Cristo onde eu for. Deus, eu quero despertar sede pelas pessoas. O sal desperta sede. Deus, onde eu estiver, eu quero que as pessoas olhem para a minha vida e sintam sede de Deus, fome de Deus. Senhor, eu não quero ser um embaixador de títulos, mas vazio de autoridade. Um embaixador que chega no lugar dizendo que representa a autoridade de Deus, mas que Satanás olha para minha cara e ri de mim, debocha de mim, porque eu perdi a minha autoridade, porque eu não vivo a palavra que eu prego. Deus, que nós viemos viver.
viver a tua palavra, que nós possamos ser essa luz. Limpa a minha vida, lava onde eu preciso ser lavado, Senhor. Senhor, que nessa noite o teu Espírito venha lavar a minha vida. Lava, Senhor, lava com as águas do altar, lava o meu coração, lava a minha mente, me liberta, Senhor, das prisões mentais que me faz pecar. Senhor, me liberta, Senhor, de um estilo de vida que não tem testemunhado o teu poder, que ao invés de ser carta viva, eu tenho sido uma carta morta, porque eu não tenho anunciado Cristo através das minhas atitudes. Mas Deus, em nome de Jesus Cristo, que eu venha voltar a ser essa carta, escrita pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Levanta jovens nesta igreja que tem experiências sobrenaturais com Deus. Jovens que quando saem na rua, eles despertam a sede por Cristo. Levanta pais e mães que vão ser sal na sua casa. Levanta, Senhor, casais, Senhor, que vão refletir a glória de Cristo em seu casamento. Deus, levanta homens e mulheres que no trabalho, na vizinhança, vai ser o bom perfume de Cristo. Vão ser o dispenseiro de Deus. Vão ser a glória do Senhor habitando em nós. Em nome de Jesus, muda a nossa história, muda o estilo de vida, muda a maneira de viver, de andar e de pensar. Transforma o nosso interior, habita em nós, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Fale comigo assim, nesta noite. Eu declaro que aquilo que me reprova, que me amarra, que me faz ser um sal sem sabor, uma luz escondida, um perfume estragado, seja arrancado da minha vida. E que nesta noite o sabor do sal seja restaurado na minha vida. O doce perfume de Cristo seja restaurado no meu viver. E que eu venha testemunhar, que eu venha ser a autoridade de Deus onde eu estiver. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia, amém, igreja? Receba dessa palavra do Senhor, mas não deixe que essa palavra entre no seu ouvido e saia no outro. Mas, meu querido, use essa palavra como meditação. Amados, toda a mensagem do pastor está gravada, está gravada no Facebook, está no YouTube. Você sabia que está no YouTube? Querido, se você não está, vai lá e compartilha. Bota na tua TV, ouça, medite de novo. Mas, meu querido, mude a sua vida. É a palavra que muda. É a palavra que restaura, é a palavra que liberta. Deixe o Espírito Santo fazer de você o espelho de Cristo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amados, quarta-feira, culto de oração. Tenho sentido falta dos irmãos. Uma irmã comentou, pastor, está acabando muito tarde. Eu concordo. Então, em nome de Jesus, quarta-feira vai começar às 8 e vai encerrar às 10. Vai acabar às 10 horas e, por favor, venha. Não seja desculpa o horário. Eu quero você aqui em nome de Jesus. Amados, domingo, culto da família. E, meu amado, venha, traga vida. Seja sal na vida de alguém. Seja luz na vida de alguém. Traga vidas para receber dessa palavra. Em nome de Jesus, amém? Levante suas mãos. Mais algum aviso? Não? Levante suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por este culto maravilhoso. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu mover e teu agir. Pai, nos leva para os nossos lares agora. Nos dá uma semana, Senhor, abençoada, cheio do teu Espírito.